Essa primeira terça-feira do mês, a gente uma valência ajuda a todos que estão aqui participando, encarnados e desencarnados. E antes de a gente começar realmente, nós fazemos a nossa oração de abertura. Então, conforme as pessoas forem chegando presencialmente, né, fisicamente, ou forem entrando aqui na reunião online, a Angélica entrou. Boa noite, Angélica. Boa noite. Oi, tudo bem? Bem? Tá vendo? Saudade, viu? Então, a gente, então, só lembrando, hoje é a primeira terça-feira do mês, dia de tratamento médico espiritual. A equipe médica espiritual comparece à casa e vai cuidar do perispírito de cada um que quiser ir até cada uma das salas. E aí, a gente também, por orientação espiritual, antes desse tratamento presencial, nas terças-feiras, primeiras terças-feiras de cada mês, nós somos orientados, então, a realizar nosso Evangelho do Centro. Tá bom? Então, hoje a gente vai fazer da mesma forma. E antes de tudo, a gente faz a nossa oração. Quer fazer, Adriana? Aqui. Ó Senhor, bom Deus, pedimos muito amor nesse momento, para que possamos receber todas as bênçãos necessárias para a nossa evolução, a nossa cura, as nossas vidas. Menina, Pai, a todos que chegam nesse momento, encarnados e desencarnados, abençoe a todo plano espiritual que dá todo o suporte necessário para o trabalho dessa casa, ao nosso centro, ele está simplesmente amando. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só lembrando a todos, nós que estão em casa também, eventualmente quem vai assistir isso, Evangelho no Centro é similar ao nosso Evangelho no Lar. Então, a nossa recomendação, até por conta da nossa responsabilidade como trabalhadores de um centro espírita, é realizem o Evangelho no Lar. É um momento de energização da sua residência, do seu lar, mas não só. Quando você realiza o Evangelho no Lar, você está fazendo uma aura de proteção em relação à sua casa e em relação a todos os que o rodeiam. Então, você está trabalhando também pelo bem da sua comunidade, porque as boas energias, elas se espalham. Como eu disse, quando a gente se reúne com um propósito, as nossas energias se espalham, se ampliam, se amplificam em relação ao lugar onde a gente está. Então, você fazendo o evangelho no seu lar, óbvio que o seu lar é o primeiro a ser beneficiado. É a higienização do seu lar, é a higienização das mentes das pessoas que habitam este lugar. Nem que seja só você que habite aquele lugar, é o seu espaço. E se há mais pessoas, e eventualmente essas pessoas não acompanham você especificamente no Evangelho do Lar, não há problema também, porque elas vão receber os benefícios. E que você está lá firme e forte. Faz o quê? Separa um copo d'água, uma jarra d'água, coloca na mesa, pega um livro, dois livros, se você achar melhor. Pode abrir aleatoriamente ou não, seguindo uma sequência de um livro, por exemplo. Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode começar lendo desde o início e vai seguindo até o final. Ou você pode abrir aleatoriamente e ler aquela lição que os seus olhos bateram, que geralmente é aquela que estava sendo necessária.
Leia em voz alta, ainda que seja só você presente fisicamente naquele momento, naquele espaço. Faça sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Assuma um compromisso. A espiritualidade tem muita disciplina. E ela quer essa disciplina nossa. Porque é na organização, na disciplina, que as coisas acontecem com mais facilidade. Vocês sabem, tudo que é caos, a coisa não funciona direito. Né? Na bagunça, a coisa não vai andar. Então, a organização faz parte, a disciplina faz parte. Então, a nossa disciplina, o Evangelho no Centro, uma vez por mês, na primeira terça-feira, cada mês a gente tem feito. E a gente aqui está fazendo da seguinte forma: ou é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro livro de mensagens edificantes. Hoje nós vamos fazer com o Evangelho e a gente pode abrir aleatoriamente. E aí a gente lê aquele trechinho e faz breves comentários, até porque vitórias a gente tem no início dos nossos trabalhos prioritários de hoje. Né? Tá bom? Então, Tipo, essa aqui tem pra você? vou fazer uma coisa. Eu dava, só uma coisa. Emprego da riqueza. Emprego da riqueza. A lição que saiu está dentro do capítulo, que é o 16, e que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que veneríeis a alma para construir tesouros, porque eles permitem, vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Enquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, economia infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informe-te. Desse o trabalho, conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que o original. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Esse é o trechinho. Está falando sobre o emprego da riqueza. Alguém quer fazer algum comentário em relação ao que ouviu? Começar? Mas
eu acho que assim, talvez a impressão mais óbvia, não vai falar de riqueza, a gente imagina dinheiro, né? Mas eu acho que a gente pode extrapolar essa ideia, né? Que, assim, acho que talvez a mensagem seja que a gente não fique fixado nas coisas materiais do mundo, mas que a gente entenda que a encarnação, que a gente está aqui na encarnação para poder se desenvolver espiritualmente. E o corpo é uma ferramenta para que a gente consiga fazer isso. Todos nós temos pequenas riquezas, tá? Podem não ser material, né? É o poder dentro do trabalho. Assim, todo mundo tem ascendência sobre alguém, de alguma forma. O pai sobre o filho, né? O chefe sobre o empregado, a, o professor sobre o aluno. Às vezes a gente tem a capacidade de assim, dificultar ou facilitar a vida de alguém, né? Então, assim, a gente tem os nossos pequenos poderes. O dinheiro é um símbolo de poder. Então, quando ele fala no texto, ele fala assim, olha, você não usa isso só para satisfazer as suas vontades, o seu ego, né, o seu egoísmo. Isso vale para o dinheiro, mas assim, o dinheiro ele compra exatamente isso, influência, poder, possibilidades. E tem outras coisas que dão isso para a gente também, né? É, o conhecimento, capacidade intelectual, uma posição social, né? E eu acho que talvez a ideia seja que a gente não se envaideça por isso, porque a gente não é, a gente não tem, a gente está. Às vezes eu fico pensando, né, assim, olha, o quanto que a gente não estuda, se prepara, trabalha para ser um bom profissional, mas até isso vai embora, porque a gente vai exercer aquele trabalho por um período e depois, quando aposenta, acaba. É engraçado isso, né? Assim, a gente perde. Acho que quem já perdeu o emprego já sentiu isso de alguma maneira, né? Foi mandado embora, fala, puxa, aquilo parecia que eu era tão importante naquele lugar e de repente, tipo, foi embora, né? O jogador de futebol, ele tem que estar jogando, ele pode ser o craque do time. Se ele não tiver escalado, ele não tem como exercer aquilo. Então, assim, a vida, ela dá oportunidades para a gente, né? Que a gente não se envaideça por isso, porque essas oportunidades são oportunidades que a gente tem de viver aquela experiência. E enquanto a gente estiver vivendo aquilo, a gente tenha a sabedoria, a compaixão de olhar para o lado, de olhar para o outro, né? É aquela velha história assim, poxa vida, quando eu tenho sucesso, quem mais tem sucesso comigo? Quando eu fico feliz, quem mais se felicita comigo? Porque assim, eu consigo deixar a vida de alguém melhor por onde eu passo. Eu acho que a ideia dessa mensagem não é sobre dinheiro, porque assim, a maioria das mensagens que a gente vê no Evangelho, elas são simbólicas. Se a gente não abstrair, aquilo parece infantil, né? Uma vez a gente já falou de dinheiro aqui, eu falei assim, ó, quem acha que dinheiro não traz felicidade, está chateado, acho que, ó, eu vou dar minha conta bancária, vocês podem depositar na minha conta, tá? Eu não me importo. Eu acho que assim... Eu não tenho medo dele, né? Eu não incomoda. A ideia não é essa, né? É assim, olha, a beleza, né? A fama, né? Tudo são situações que dão para a gente capacidade de influência. O que a gente faz com isso? A gente só se envaidece? Ou a gente usa isso para poder crescer de alguma forma e ajudar as pessoas que a gente encontra pelo caminho? Né? Porque, assim, ó, o poder assim, que a gente não usa para servir, ele não serve para nada. Né? Eu acho que talvez seja essa a ideia. Você vê, Jesus ele veio aqui como governador espiritual do planeta, né? Veio simplesinho de tudo, né? Conversou com um monte de pescador, de gente humilde, né? E não falava, ele não dava as credenciais dele, porque ele falou assim, eu sou filho do homem, né? E o que ele fazia, né? Servia. Ele falou, quando os apóstolos ficavam discutindo quem que era o melhor entre eles, né? Olha, aquele que quiser ser maior, se faça o menorzinho, que aprenda a servir o outro.
talvez seja essa a ideia da riqueza. Não que a gente abomine ela, né? Mas que a gente entenda ela como um instrumento. Eu acho que é... Oi. É o seguinte, eu entendo, além de tudo isso, que ele disse, claro, importante, devemos pensar em termos de riqueza, a nossa riqueza. Qual a riqueza que nós herdamos do Pai? Nossos dons, né? E dentre todos os dons que temos, o mais importante é aquele que está gravado no seu coração, que é os seus sentimentos, os sentimentos de boa vontade. Quando a gente se coloca como cristão, por entendermos, por assimilarmos, nos identificarmos com Jesus, o que nós estamos nos propondo? A sermos exatamente o que ele foi. Doar, servir ao próximo, como disse ele aqui. Então, a riqueza, cada um de nós a possuímos, todos de nós possuímos. Pedro, por exemplo, ele, como ele não tinha dinheiro, ele era pobre, muito pobre, e recebia, as pessoas iam até ele, e ele não tem nada de mim para te dar, mas eu te dou o que eu tenho. O que ele dava? A bênção dele, o carinho, a atenção, ele ouvia. Então é isso que é aproveitar-se, dar-se dessa riqueza que todos nós possuímos. E observarmos. Parece que é pouco estranho, mas quando você diz oportunamente para alguém, orienta, utiliza o dom da palavra, utiliza o dom dos sentimentos, da bondade, do carinho, da atenção, você o faz naturalmente, sem esperar o retorno e sem sequer imaginar ou julgar a pessoa que está recebendo aquilo. Até porque, se ela, por pouco que ela absorva, uma sementinha ali será plantada. Então, e a gente nunca deve se esquecer que nós somos instrumento da luz. Por através do Pai, nós atendemos ao próximo. Lembra-se do que nós falamos logo atrás, na semana passada? Você quer encontrar a Deus? Encontre no próximo. Então, faça pelo próximo, você está fazendo por Deus. E é isso que é meu mestre, meu pai, meu Senhor e meu Deus. Você, tudo que me deste, eu devolvo em prol a ti. Eu devolvo a todos, compartilho com todos. Então, para mim, a riqueza é essa. Por isso, né? Gratidão pela vida que me deste, pela oportunidade de reencarnar, de refazer, de reconstruir. Então, esse é o primeiro mandamento que a gente tem para conosco diante desta responsabilidade de sermos cristãos. E seguir ao mestre. Quero se você Só fazendo uma ação rápida, eu acho que a questão também dessa evolução é construída no dia a dia. Às vezes, vocês constroem uma fortaleza a partir de pequenos tijolos, né? Então, é importante a gente estar, acho que, olhando esse aspecto da melhora diária, das pequenas coisas, né? E quando acho que Jesus falou amar ao próximo, né? A gente tem a oportunidade de trazer isso para o ambiente prático e realmente olhar, às vezes, para quem está do teu lado, para quem está no teu trabalho, para quem está trabalhando junto com você, na sua casa, a faxineira que é 4 horas da manhã e vai lá fazer faxina. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade próxima pode começar a partir do próximo mesmo, daquilo que é mais próximo de você. E é importante a gente estar atento nisso, né? Porque
A gente não consegue, nesse mundo hoje caótico, né, estar sempre disponível para o próximo, né? Então, eu acho que esse olhar para as pessoas, para a prima, para o primo, para as pessoas que estão próximas de você, às vezes uma orientação, uma palavra de conforto, não só dinheiro ou ajuda, mas assim, estar atento com essa questão. Alguém quer se manifestar? Acho que é. Alguém aí quer colocar alguma coisa? Acho que a lição é muito clara, né? No seguinte sentido. No sentido que a maior riqueza é a gente amar uns aos outros. E, obviamente, quanto mais próximo estiver, é o mais imediato. Porque a gente não fica próximo de ninguém por acaso. Cada pessoa que a gente encontra pelo caminho, com quem a gente convive, começando da família aonde a gente vem, né? Aqueles que são parte da nossa família de sangue, e aqueles que fazem parte da nossa família de trabalho, porque o trabalho é ou não é? A gente passa horas, horas, horas. Quando a gente está, agora eu me aposentei, mas quando eu estava no tribunal, era oficialmente 7 horas diárias, né? Mas é óbvio que a gente nunca saía no horário, ia mais cedo. No mínimo, 8 horas por dia, né? E aí, o que a gente sabe? O que está mais ao nosso redor, a gente fica mais atento. E a gente influencia essas outras pessoas, assim como a gente é influenciado por elas. A mão dupla existe. E aí a gente pensa, o que é a gente fazer algo por uma outra pessoa? Qual é o melhor benefício da riqueza que nós possuímos em todos os aspectos? Nós possuímos saúde, como eu posso empregar a minha saúde, o meu bem-estar em prol de uma outra pessoa? Uma coisa dá para fazer. Como eu posso empregar, como está dizendo no próprio texto, a minha inteligência, que a gente tem, ensinando de alguma forma? Então, cada um de nós vai ter sempre, como está dizendo ali, Deus pergunta, o que você fez daquilo que eu te dei? E aí a Clara falou uma coisa importante. A gente julgar ao outro. Julgar o outro. Aquela história de, o que ele vai fazer com aquela... Está pedindo, está reclamando, está tecendo um rosário de tristezas para comover, para eu dar um dinheiro para ele. Nada, vai beber, vai usar droga. E falou que a gente tem que julgar o que a pessoa vai. Ou você dá de coração, que você sente e você dá, ou você simplesmente fala, não vou dar, mas assume. Agora, simplesmente colocar desculpa, porque ele vai fazer isso é julgamento. Então, cada pessoa vai achar em si a resposta para auxiliar ou não e de que forma. Para utilizar, para empregar a riqueza que tenha, qualquer que seja a riqueza, qualquer que seja o teor da sua riqueza. Nós temos muitos tipos de riquezas, que não é só a da espécie, do dinheiro. Nós temos muita coisa para doar. E aí eu vou julgar o que a pessoa vai fazer com aquilo que eu estou doando. Eu não estou doando. Eu estou fazendo algum tipo de doar. Vou querer o quê? Agradecimento. Vou querer que a outra, como no próprio texto, que a outra pessoa se humilhe, que caia de joelhos e fala, obrigado, meu Senhor, que maravilhoso que você é, que bondoso. Jesus não fez isso. Ele não perguntava quem era. Ele, como enxergava tudo, o máximo que ele fazia era: você quer que eu te cure? E a pessoa não quer, então está curada.
Vá e não tornes a pecar. Lembrando que a palavra pecar não é do sentido raso de cometer um dos 7 pecados capitais. Não. É no sentido de vá e faça diferente do que você fez até agora. Vamos tomar uma atitude diferente. Porque quando a gente faz sempre as mesmas coisas, os resultados, obviamente, serão sempre os mesmos. Como é que a gente quer obter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Então, essa lição, ela é muito rica. Rica, não é? Riquíssima, não é dinheiro, não é? E, por fim, na minha simples opinião, parece poesia, parece coisa muito boba ou simples, mas a gente pode fazer muito bem, pode doar uma riqueza muito grande quando a gente faz uma oração. Então, quantas vezes, né, o Neto falou, nesse caos que a gente vive, nessa nossa vida corrida, com tanta coisa para cuidar, alguém nos fala de alguma questão e que a gente não pode de imediato simplesmente sair, ir lá e fazer alguma coisa, às vezes não tem nada que a gente pessoalmente possa fazer, não nos cabe, não é da nossa competência, a gente não tem recursos para agir. O que a gente faz? A gente vai orar. Porque a oração, como o Nicolau já trouxe uma vez numa palestra, e às vezes a gente, né, recorda aqui, porque é importante. Existe uma oração com 100% de eficácia. Tá? Isso tá, não é, Nicolau? Tá lá no Evangelho. Qual é a oração com 100% de eficácia? É aquela que a gente faz, mas não é que a gente pede para que algo seja feito. O nosso alcance, nossa visão é muito curta, é muito curta. Nós sabemos que a espiritualidade, acima de tudo, Jesus, todos os mestres, todos os espíritos mais avançados, óbvio que sabem muito mais. Às vezes aquilo que a gente deseja tanto, que a gente queria tanto, a gente depois passa o tempo, às vezes a gente consegue ou não consegue, e você pensa, puxa vida, não foi uma coisa boa. Então, o que é a melhor oração? Aquela que tem mais eficácia? Aquela que a gente ore para ser fortalecido. Que a gente ore para poder a nossa mente se amplie e para que a gente tenha a aceitação. E a aceitação é diferente de a gente ficar inerte. É a gente aceitar as coisas. Aceitação significa não entrar em desespero. Resignar-se não é se submeter simplesmente. É agir com consciência. E há coisas que a gente não pode efetivamente mudar. Então, que a gente tenha consciência disso. E aí, se ninguém mais quiser se manifestar. Ah, sim. Só pegando o gancho da oração, né? Uma vez eu vi um livro, não me recordo qual foi o livro, mas a gente vai caminhando pela rua, né? E às vezes a gente vê uma pessoa e ora por aquele estranho. Às vezes não sabe nem o nome dele, mas a gente percebe, sei lá, a intuição nossa que ele está precisando de uma oração. Aquilo faz um bem tão grande, inclusive para nós mesmos. Parece que se abre uma luz, abre uma calma em nossos corações. Essa é uma grande lembrança, né? Tem uma coisa, e tem uma frase, né? Não lembro quem foi que disse, assim, se a gente tivesse a real noção do quão faz bem para a gente o bem que a gente faz,
a gente só faria o bem até por egoísmo. Não é? Então, assim, fazer o bem sempre nos traz o bem. Né? E é isso que você falou, é muito importante. Quantas vezes a gente passa por uma pessoa na rua e a gente, dentro desse nosso caos urbano, quantas vezes a gente não até por questão de preconceito, a gente nem olha, não olha direito para a pessoa. Mas quem sabe se você, naquele momento, não sei, você não conseguiu olhar, mas internamente você pensa, meu Deus, abençoa essa pessoa. Que Deus abençoe. Gente, a gente emitir um desejo de bênção, é um desejo, que Deus te abençoe. Nosso desejo. Né? Então a gente fala que Deus te abençoe, que de alguma forma você receba o que você esteja precisando. Agora eu, nesse momento, não posso fazer mais do que isso. Já é uma grande coisa. Esse é o samaritano. Exatamente. É ser o samaritano, efetivamente. Porque você pode não estar dando aquilo, mas você propicia condições de outras formas para aqueles. Então, mais uma vez, a gente lembra que nesse momento a gente encerra essa nossa primeira parte aqui. Vamos para a segunda parte, que são os trabalhos presenciais, e a gente lembra a todos. As pessoas que ficam aqui na sala, aguardando pela chamada para atendimento, nós pedimos sempre, tentem buscar em si tranquilidade, na medida do seu possível. A gente auxilia colocando uma música, umas imagens agradáveis, e caso você esteja preocupado com alguma coisa, esse tempinho, enquanto espera, falar para essa coisa, para essa pessoa, para esse afazer que você tenha, para sair daqui eu vou pensar nisso, porque agora não vai adiantar muita coisa. E busca a concentração, acesse em você algo que você tenha de muito bom. Nós sempre temos algo de muito bom. Se você no momento está, não, mas eu ando tão uma coisa, não pensa numa pessoa que você gosta muito. Quando a gente pensa em alguém a quem a gente ama muito, nosso coração parece até que fica mais quentinho. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, às vezes, estou tão preocupada com alguma coisa, mas naquele momento eu precisava me concentrar. Uma forma de concentração é você, fecha o olho na sua tela mental, sinta aquela pessoa. Pode ser, inclusive, uma pessoa que já desencarnou. Mas imagina essa pessoa com um olhar claro, brilhante, sorrindo, te emanando amor. Seu coração vai se aquecer, essa pessoa vai sentir. Estando ali encarnada. Bom, então nós vamos, nesse momento, nos concentrar e, na sequência, manter a concentração. E, na sequência, a gente vai começar a chamada para os trabalhos. Deus Pai e Mãe, de infinito amor, bondade, misericórdia, nós nos agradecemos profundamente por essa oportunidade de estarmos aprendendo, de estarmos crescendo mais um pouquinho, de estarmos aqui, unidos em vosso nome. Pedimos por proteção, pedimos por vossas bênçãos, neste momento e em toda semana que para nós inicia. Que cada nosso passo seja abençoado, seja protegido, amparado e confortado em todas as nossas pequenas e grandes dores. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos unidos em nosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem. Não nos deixes mas livrai-nos do mal.
o